Olá, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui de volta com mais um podcast Homens de Valor. E hoje nós vamos tratar de um assunto, gente, muito importante, um assunto prático que tem a ver com a vida de todos nós. Fique com a gente, compartilhe esse programa para um maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser edificante, tá bom? Vamos à vinheta, diretor. Então, pessoal, estamos nós aqui de volta, né? Com mais um podcast Homens de Valor. E hoje nós estamos aqui com o nosso time de pastores, como costuma ser sempre. Pastor Saulo, pastor Ayrton e pastor Francisco, da nossa igreja de Copacabana. E essa turma aqui, é claro, a gente selecionou assim porque é um pessoal super gabaritado, competente, para a gente conversar sobre esse tema. Obras da carne e fruto do Espírito. E aí, meus irmãos, que desafio, né? Porque a gente sabe que obras da carne são ações que têm a ver com posturas, comportamentos, que têm também a ver com inclinações naturais do nosso corpo, da nossa natureza. E a gente pende para isso o tempo inteiro. E o fruto do Espírito tem a ver com nova natureza, ação de Deus na nossa vida. Fruto do Espírito não existe sem a ação do Espírito, daí o nome. Fruto do Espírito não é do Rômulo, e nem do Saulo, nem do Ayrton, e nem de ninguém. Vem de Deus para nós. Não é isso, pastor Francisco? Nossa rodada inicial aí. É verdade. E isso é muito de cada um, né? Falando sobre a obra da carne, né? É algo que a gente... É como se fosse uma luta diária, né? De nós conosco mesmo, das vontades, e não somente das vontades, mas eu creio que é aquilo que nós somos impelidos, às vezes, a fazer. Algumas ações que nós tomamos, alguns pensamentos nossos, né? Isso é muito sério, não é? Então, acaba que é uma inclinação em que, se nós não tivermos discernimento, autocontrole, né? E vamos falar daqui a pouco, a habitação do Espírito Santo realmente é difícil de lidar, né? E aí, reverendo Ayrton? Eu creio que esse texto é claro, que é uma decisão nossa. Se fosse decisão só do Espírito Santo, todos nós andaríamos só no fruto. No versículo 16 diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o crente mesmo nascido de novo, ele tem que ter uma postura de perseverar no espírito. Senão, ele volta às velhas práticas, que é coisa comum. Às vezes a pessoa começa a esfriar, se desviar, ela começa a fazer de novo o que tinha abandonado. Então, esse texto é importante até como um alerta. É verdade. Reverendo Saulo Henriques. É isso, né? O fruto da carne, ele é a nossa tendência pecaminosa, é a nossa origem, né, do pecado. E verdade que a tendência dela é destruir o homem. E quando você tem esse encontro com Cristo, e esse nascer de novo, e essa ação do Espírito, é claro que há uma luta, né, constante. A Bíblia diz isso, né, que a carne milita contra o Espírito, mas agora eu tenho o Espírito que habita em mim, que age em mim, né? E isso me edifica, e isso me ajuda a ter força para lutar contra essa tendência pecaminosa. Não, e outra coisa, aí entra a questão de você saber, a gente ouve isso constantemente, mas a impressão que eu tenho é que muita gente não põe em prática, que é o fato de você saber quem você alimenta mais. Né? Verdade. Se você alimenta a sua natureza carnal, tendenciosa, inclinada, pecaminosa, ou se você alimenta a natureza espiritual. Quem você alimentar mais? Quem você alimentar mais é quem vai prevalecer nesse conflito constante. É isso aí. Então, bem, o apóstolo Paulo fala sobre, é um texto clássico que nós conhecemos, Gálatas 5, a partir do verso 16
Paulo diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: isso não é novidade. Vocês bem sabem quais são essas obras da carne. Elas estão presentes na vida de vocês. Mas, de qualquer maneira, parafraseando, Paulo está dizendo assim: eu vou quebrar o galho. Eu vou desenhar para vocês quais são essas obras. E ele vai falando: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Que coisa importante, né? Que coisa interessante. E aí eu estava lendo um pouquinho sobre isso. Parece que Paulo divide essas obras da carne em 4 grupos, ou 4 áreas, ou 4 categorias, como queiram. A primeira delas são os pecados na área sexual. Vamos falar um pouco desse. São eles: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. São os pecados relacionados à área sexual. Deixa eu falar os 4, depois a gente vai um a um. O segundo grupo são os pecados na área religiosa. Olha que interessante. Pecados na área religiosa também são caracterizados como obra da carne. A mesma natureza que peca na área sexual é a mesma natureza que peca na área religiosa. E ele bota aqui: idolatria e feitiçaria. Pecados na área religiosa. Se nós pudéssemos, com a licença aqui do raciocínio, incluir nesse grupo de pecados na área religiosa, idolatria, feitiçaria, talvez nós pudéssemos dizer hipocrisia, religiosidade, né? Tudo isso tem a ver com esse grupo de pecados. Depois do terceiro, são os pecados na área dos relacionamentos, que é o maior grupo que a gente encontra aqui. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Pecado na área dos relacionamentos. E, por último, pecados relacionados a mim mesmo, como indivíduos. Embriaguez e orgias. Vamos nos grupos, então? Pastor Francisco, pecados na área sexual. Vamos falar um pouquinho disso aí? Amém. É um pesado, período, né? É pesado, mas é necessário falar, porque é como o pastor Ayrton disse, é um alerta, né? Isso é um alerta para todo mundo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa que é a verdade. E a gente precisa estar atento a isso. Atento. Nós que temos o Espírito, somos a habitação do Espírito Santo de Deus, essa guerra é diária. Essa é uma afronta diária às nossas vidas, né? Os nossos olhos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, se nós não tivermos o cuidado adequado, discernimento espiritual, se nós não estivermos alinhados com o Espírito Santo, é muito fácil. Quando se fala nesse âmbito da vida sexual, envolve muitas coisas. Como é que está o casamento, aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem desejado, isso é muito sério. Por isso que nós precisamos estar alicerçados diariamente no nosso bom casamento, né? Reverendo Francisco, vamos dar uma provocada mais incisiva nisso aqui? Qual é o limite? Qual é a linha que divide o gramado entre o que está dentro de um perímetro razoavelmente permitido? Homem é a si mesmo, porque
É o que a gente ouve muito. Se bem que isso aqui é para homem, mulher, para todo mundo, mas como o nosso podcast é, né, homens de valor, então deixa eu citar isso aqui. O pessoal que fala, homem é assim mesmo. Homem olha de novo. Homem tem aquela coisa do despertar por intermédio do olhar. Qual é o limite disso? Que você entende como é a si mesmo e quando passa a ser imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vamos, rapidinho, Francisco, quer entrar nisso aí? Sim, esse é o cuidado, né? Esse é o cuidado que tem, está sobre o nosso domínio, não é isso? Está sobre o nosso domínio. Né? Então, a questão do homem é assim mesmo, peraí, é assim mesmo como? Né? Nós sabemos quem somos. E sim, a natureza do homem é assim. É fato que você Só vê um detalhe, não é uma afirmativa que eu estou fazendo, é uma citação com aspas, que é uma máxima que todo mundo conhece, que as pessoas falam isso. O homem é assim mesmo, o homem é assim mesmo. Talvez, então, talvez até uma desculpa, ou talvez até um álibi, né? Homem é assim mesmo, homem vai fazer isso, mas espera lá, não é bem assim, porque envolve outras coisas, envolve o respeito, envolve a postura, né? E o desejo, porque você acaba, com a tua reação, você demonstra que há um desejo ali, que também tem que ser controlado. Então, as situações são várias, em que nós, ou quem nos ouve, né, precisa ter esse discernimento que tem um certo ponto, tem um certo limite, tudo tem um certo limite, em que nós precisamos saber. Passou dali, e não é nem passar dali, a gente sabe que tem a linha do pecado, né? É diferente, preste atenção, quando nós passamos pela rua, você vai ver, vem uma pessoa na tua direção, seja homem, seja mulher, falando dos dois sexos. Cachorro, seja... É bonito. Seja um carro, seja qualquer coisa. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você permanecer naquele olhar. Peraí, tem alguma coisa errada. Olhar, normal, né? É uma coisa, você não pode, não vai botar uma venda nos teus olhos. Então vamos colocar mais esquentar mais o negócio, todo mundo vai à praia. Não é isso? Fica em aberto aí, vamos comentar. Agora, bola quicando aqui para o nosso mestre Ayrton. Então, mestre Ayrton, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, como é que você lida com essas questões, que são questões... Inclusive, Jesus foi muito cirúrgico nessa colocação. Se alguém olhar para uma mulher... Intenção impura. Rapaz, ele poderia ter falado isso para homem e mulher, né? Mas não. Com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É claro que, em termos de consequências humanas, sociais, é diferente. Mas em termos de pecado, contra a santidade de Deus, contra o Senhor, e diante de Deus é a mesma coisa. E está aqui na impureza, na imoralidade, na libertinagem. Não é isso, reverendo? Acho até interessante que tanto as obras da carne quanto o fruto do Espírito têm uma conexão com relação a Deus, com relação ao próximo e com relação a si mesmo. A sequência é essa. Mas é interessante também que, quando Paulo cita, tanto em Coríntios quanto em Efésios, a sequência, ele bate sempre primeiro na prostituição. E em 1 Coríntios 6,18, ele chega a dizer, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem se prostitui peca contra o próprio corpo. E ele chega a dizer em outro lugar que alguém, quando se deita com uma prostituta, se faz uma só carne com ela. Então, tal é a gravidade desse pecado. Né? Parece que esse pecado sexual não é uma questão que para Deus tudo é pecado. Mas talvez as consequências emocionais, espirituais, físicas, sejam mais drásticas. Agora, só para a gente entender que Gálatas 5, Paulo está batendo nos Gálatas que eles estavam voltando para o judaísmo. Sim. E ele diz, se vocês voltarem a se circuncidar, vocês caíram da graça. Ou seja, perderam a salvação. Porque não tem como se desligar de Cristo e continuar salvo. Vocês negaram a Cristo. Aí ele continua esse assunto dizendo o seguinte,
vocês vão, já que vocês estão no Espírito, vão aproveitar para dar ocasião à carne? E aí ele diz o seguinte, não é porque vocês se libertaram da lei mosaica que agora a vida é livre. Então aí ele entra no assunto na listagem. A prostituição aí, lascívia, não é isso? Imoralidade, né? Impureza, eu vejo três coisas diferentes. A prostituição em si, o ato em si, a palavra é porneia, Sim. pornografia. A impureza, o ato de talvez até de contemplar com segundas intenções, não é isso? E a lascívia já de provocar. Um é o ato, o outro é a maquinação, o preparo, a provocação. e o outro é o provocar. Ele lista os três. O que me preocupa dessa lista toda é, tanto aí quanto 1 Coríntios, diz que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Aí que me dá drama. Porque se fosse assim, não vigiei e tal... E foi mal. Foi mal e tal, tudo bem, né? Deus perdoa. O problema é a permanência. E aí, segundo esse texto, segundo 1 Coríntios, é claro, não herda o reino dos céus. Tanto você nega quando volta ao judaísmo, um legalismo, quanto você se desvia quando entra para a necessidade, esse sentimento de ser normal andar no erro. Rapidinho, quando eu me converti, 16 anos, estava descendo o calçadão de Campo Grande e um pastor comigo. Trabalhei com esse pastor uma época, ele tinha uma confecção. E a gente está descendo e eu, novo crente, acostumado com um monte de namorada, Você teve muitas namoradas? Bastante. Meu Deus. Antes dos 16 tive bastante namorada. E aí, o que aconteceu? Eu descendo, eu estava novo convertido, fugindo mesmo. E aí veio uma mulher linda. Ai, eu bati o olho, tinha a Americana, lojas americanas, no calçadão, isso na década de 80. E aí? Eu virei o rosto e fiquei olhando para a vitrine. Os preços lá da... Para os preços da vitrine. E ele percebeu. Aí ele virou para mim e disse assim, por que você virou o rosto? Ih, rapaz, é mesmo? O que é bonito é para se ver. Agora você imagine, eu vindo de uma vida mundana. Me converti, estou fugindo disso. É claro que se eu ficasse olhando, cobiçando, ou eu iria cair em pecado de prostituição, ou de impureza. Por quê? Porque não tem como você... Mas espera aí, pergunta de $1 milhão. Quando ele te fez essa colocação, o que você respondeu? Rapaz, eu, novo crente, fiquei negando. Não, estou olhando para a vitrine. Como é que eu ia dizer para o pastor, explicar para ele que sabia a Bíblia, que eu não podia ficar olhando para a mulher porque eu cobiçava, eu desejava. Para mim, se eu não radicalizasse, eu ia cair. Então, eu me converti consciente. Aliás, no dia da minha conversão, eu ouvi o evangelho, comecei a chorar, eu disse, mas eu vou ter que largar isso. Uma das coisas que eu pensei, e agora? A mulherada, como é que vai ser na minha vida? Como é que eu vou largar? Não, mas o que eu estou sentindo é melhor do que tudo. E aí, larguei tudo. No dia que eu cheguei à minha casa, nesse dia eu me converti, saí da igreja nas nuvens. Quando eu cheguei à minha casa, meu irmão abriu a porta, meu rosto devia estar brilhando, o que houve com você? Não, mas brilhava. Aí eu disse, sorrindo para ele, aceitei Jesus. Aí ele, cara, você não é mais homem, não. E deu as costas e saiu. Olha isso. Porque a concepção era, o cara que é homem, ele pega a mulherada. Ele não... Então, a prostituição, para mim, não é todos os pecados, mas a prostituição, 4 vezes no Novo Testamento, Paulo manda fugir. E, para mim, encabeça, foge da prostituição. Se fosse só uma consequência de contaminação, eu diria, vigia muito para não contaminar. Só que ambos textos falam sobre não herdar o reino dos céus. E aí, com relação à salvação eterna, a gente não brinca. É fugir mesmo. É verdade. Agora, você usou um termo aí que talvez seja a chave para muita gente, se não para todo mundo, que não é um termo muito bem recebido, às vezes ele é mal interpretado e rejeitado, que é o termo radicalizar. Não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu não vejo, sinceramente, outro caminho
para você É. cumprir isso, que não seja o caminho da radicalização? Assim, a grande questão nessa área sexual é que isso é uma coisa muito aguçada, principalmente em nós homens, né? Muito mais do que nas mulheres. E é claro que foi um prazer que Deus nos deu, o sexo, e o sexo não é pecado, é bom dizer isso, né? Agora é bom só explicar, pastor Saulo, você é mestre disso, explica aí, só para lembrar. Eu sou mestre aqui. Gostei disso. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar, né? Vamos ver o que ele vai falar. Pensa bem. Calma aí, relaxa. Por que no homem a coisa é mais forte do que na mulher? Porque são estímulos que ambos têm que são diferentes, não é? A gente sabe que, no caso do homem, o estímulo vem Do olhar. Visual. do olhar. A mulher mais no sentimento. A mulher mais sensorial. Naquilo que ela ouve. Então, né? só para as pessoas entenderem verdade. que, por isso que tem homem aí que leva mulheres no papo, que Sim. na conversa... Porque ela é levada por isso, né? Por esse sentimento, ela é mais romântica. no né? somebody love. No somebody love. Ela, quando fala aqui no ouvidinho aqui, né? Ela Fala o que ela quer ouvir. fala o que ela quer ouvir e aí é complicado. Vai em frente. Mas nós homens... Eu sabia que eles iam É explicar. igual. Eu tô lembrando do rapaz, né? O camarada falou assim. Tu falou aí do pastor que falou o que é bonito é para se ver, né? E o outro lá falou assim: não, mas se olhar só uma vez, assim, você não pode olhar a segunda vez. Você olhou a primeira vez, todo mundo vê, né? A mulher bonita vem de lá, você vê. Então tá bom. Aí a mulher bonita passou, ele foi uma vez só olhando. Pois é. Entendeu? Isso que eu ia falar. Se você olhar uma vez fixa e continuar. Não vai. Agora, Saulinho, Então, uma você vez só. acha que o Franciscão levantou aí uma questão, Ah, acho que foi o Francisco, é uma questão, você vai numa praia, né? E aí, cara, você tem à sua disposição o mundo para você olhar, apreciar, etc, etc. Enfim, voltando na palavra radicalizar, tem gente que não consegue estar nesse ambiente Verdade. sem pecar o tempo inteiro, cobiçar o tempo inteiro. Por isso. Esses termos aqui que Paulo usa, prostituição, o tempo inteiro. Então, como é que a gente lida com isso? É um exemplo prático, gente. Né? O cara... É verdade. tem esse- Não, é por isso que nós estamos tratando aqui da carne e do espírito. Porque pela carne, realmente a minha carne vai querer ver o cardápio. Apreciar o cardápio todo, né? E vai querer realmente... E lógico, tudo começa aqui. Olhou aqui, veio para aqui e caiu aqui. Depois que caiu aqui, meu amigo, entendeu? Para você controlar é muito mais difícil. Até porque se tiver uma resposta do outro lado, né, a tendência é que você vai cair. Então, é pecado você já estar olhando, mas isso pode desencadear algo muito maior, né, muito pior para você. Então, como a gente está falando de carne e espírito, todo homem, toda pessoa que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo. E quando você olha e você percebe que aquilo que você está olhando, aquilo pode te desencadear algo pecaminoso, você já tem um alerta dentro de você. Você tem um despertar. Você sabe até onde você vai. Né? A página 1. Você não pode ir para a página 2. Então você já se ligou. E aí, quando você tem o Espírito Santo, essa é a questão de quem você alimenta mais. Se eu estiver alimentado do Espírito Santo de Deus, eu vou ter capacidade e condições de lutar contra isso. Mas se eu não estiver, por isso que, lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, né? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, não é isso? Por quê? O vinho tira o seu tino, o seu equilíbrio, né? E quando eu estou me alimentando daquilo que não é do Espírito, a minha tendência é que eu perco o meu equilíbrio, a minha força para guerrear, para lutar contra isso. Então, como que eu luto contra isso? Me enchendo do Espírito Santo.
Paulo, lá em Coríntios, né, ele diz, você que pensa está em pé, veja que não caia. Né? Então, a gente o tempo todo está lutando contra isso. Agora, hein, Saulo, a expressão usada é no imperativo, né? Porque se você não se enche, aquilo ali vai ficar vazio, o espaço vai ficar vazio. Sim. E fatalmente ele vai ser ocupado. Verdade. Ele não vai ficar vazio muito tempo, ele vai ser ocupado. E vai ser ocupado com essa lista de coisas que a gente viu aqui. Por isso a ordem bíblica é enchei-vos do Espírito. Agora, também, né, pastor, é uma coisa, você vê que além da carne, a gente tem o mundo e a gente tem o diabo, né? Então é uma luta aí que a gente trava. E o diabo, sabendo disso, dessa nossa tendência, né, e ele promove tudo isso através da mídia, através do sistema, através da moda. Então, o tempo todo, nós somos atacados por tudo isso aí. Por tudo isso aí. E o tempo todo a gente está recebendo uma carga muito agressiva para a gente pecar. Além da nossa carne tendenciosa, nós temos o sistema maligno, nós temos o próprio diabo. E ele sabe das nossas fragilidades, da fragilidade do homem. Ele sabe aonde pegar o homem. E todo desequilíbrio, ele nos leva para o erro. Então, Deus, quando nos deu a sexualidade, nos deu uma sexualidade equilibrada. Uma sexualidade para casamento, né, com a sua esposa. E aí, quando você desequilibra isso e você vai para um outro caminho... Aliás, a sexualidade para dar prazer mesmo. Prazer. Dentro do seu contexto bíblico, obviamente, prazer. Verdade. E aí, tudo essa guerra, a gente só vai vencer não com a nossa força, não com a nossa carne. Não tem como vencer essa situação por nós mesmos. Não conseguimos vencer. Naturalmente. Naturalmente. Tem um versículo, acho que é Jó 31:1, que diz assim: fiz um concerto com meus olhos. Por que os fixaria numa donzela? Então, embora o Espírito Santo foi enviado para nos socorrer, nos ajudar, consolar, mas essa atitude de fugir, de radicalizar, é nossa. É a decisão, né? A decisão, então, a praia, que foi o exemplo, ali no Recreio. Eu procuro sempre a praia em locais que estejam mais vazios. Mas, mesmo assim, é praia. O que você faz? Desvia o olhar. Não vai ficar que nem um lunático desviando o olhar, mas foca naquilo ali, no mar, nada, faz outra coisa. Porque se você for para a praia com as mulheres seminuas e você olhar para uma e aí daqui a pouco olha para outra cobiçar, você pode até não cair em pecado com aquela mulher que você está vendo ali. Mas o teu cérebro vai maquinar e mais à frente, se o diabo colocar uma cilada, uma pessoa, porque se o diabo não é onisciente, mas ele seria um bom psicólogo, né, assim, de análise, de olhar e dizer assim, olha só, já vi a fraqueza do Rômulo. Ele, quando é uma pessoa assim, ele olha diferente. Lá na frente, ele coloca uma pessoa no caminho do Rômulo, do tipo que ele gosta. Sei lá, branca, mulata, seja o que for, e agradável. E o Rômulo, aparentemente, a pessoa não está naquele estado de vestimenta da praia, mas essa ali, que o Rômulo lá vigiou, talvez aqui, aquela fraqueza dele ficar cobiçando, vai cair em pecado aqui com essa outra. Então, é o seguinte, solteiro vigiar, casado vigiar, não tem jeito, vai vigiar a vida inteira. Com a maturidade, você consegue perceber algumas coisas a mais. Então, você vai criando mecanismos. No meu caso, com 16 anos, eu não tinha muito mecanismo. Era só virar o rosto e ficar mesmo. Não tinha outro mecanismo de eu não cobiçar, porque era a minha vida. Eu tive um pai muito mulherengo, que se eu tivesse passando... Eu com 8 anos, sei lá, se passasse uma mulher e eu não olhasse, ele virava para mim e dizia assim, não é homem não, não gosta? Rapaz. Então, eu cresci, mesmo ainda que meu corpo não estivesse preparado, apelando, né? Porque quando chega a adolescência... Não tinha uma motivação, né? Não tinha motivação. A minha mente, desde novinho, já dizia, você tem que olhar para a mulher, tem que cobiçar. Estímulos o tempo todo. Se eu chegasse para ele, estou namorando a menina, tá pegando? Porque para ele ser homem era ter várias mulheres. Então, quando eu me converti... Que coisa, hein?
eu entendi as Escrituras, entendi a obra de Deus, mas como me livrar daquilo? Vigiando 100%. Depois, com o tempo, você vai aprendendo a discernir mais as coisas, percebendo mais as coisas, e aí também a idade vai passando você. Mas com 16 anos, 20 anos, eu chegava para estagiar, o pessoal botava post de mulher nua para mim, já para me provocar. Entendeu? Por quê? Porque o pessoal não admitia que eu era homem, que não ficava dando em cima das mulheres. Então, meu amigo, eu aprendi uma coisa. Hein? A nossa carne, você não pode brincar com ela e também não pode brincar com o diabo. Por isso, Paulo usou uma palavra, fugir. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Fugir é para todo mundo. Até para quem é cheio do Espírito Santo. José fez. Agora, gente, só para fechar essa primeira parte aqui... Pastor Rômulo, eu posso só fazer uma observação em cima do que ele falou, que vai bater exatamente com o que você disse quando você volta lá nos 16 anos, né? A gente entende que para essa tua reação houve uma conversão. Houve uma conversão. E quando há uma conversão, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Aquela criatura velha já era. Ora, então, esses sentimentos, esses desejos, eles também têm que ter uma mudança. Mas eu vejo... E também, pastor, não te interrompendo, mas, por exemplo, e aí tem outra questão, a característica pessoal de cada um, porque tem gente que ela é mais voltada para a área do sexo, outra mais voltada para a área da bebida, outra mais voltada para a área da droga. Isso é a ação da carne, né, no ser humano, e isso mexe. Você vê que é muito da pessoa. Então, se eu fui transformado, eu também preciso fugir, né? Se eu tenho problema com bebida, eu não vou ficar entrando num bar. Nós temos que entender o seguinte. Provocando. Quando o homem pecou, a primeira consequência da morte, ela foi espiritual. Deus fala com o homem, ele está escondido. A segunda consequência foi emocional. Então começaram assassinato, não é isso? Bigamia. E a terceira foi a morte física, que foi 930 anos depois de Adão. Quando Cristo veio, ele fez a mesma coisa, mas só que ao contrário. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram. Isso é espiritualmente. Você, quando aceita Jesus, você continua com o mesmo corpo e as tristezas da vida continuam ali. Então, primeiro, espiritualmente, você é a nova criatura. Não sabe um versículo da Bíblia, mas você, quando vai falar alguma coisa, fazer alguma coisa entristece você. Aconteceu comigo. Eu falava palavrão à vontade. Se eu falasse alguma coisa, ninguém me disse, essa palavra é boa, essa é ruim, mas eu me sentia mal. Então, por quê? Espiritualmente, o Espírito de Deus passou a habitar em mim. Mas santificação é o processo da alma. O que acontece é que você viveu 16 anos com um certo tipo de prática, emocionalmente você tem aquela ligação. E, embora nascido de novo, você vai entrar num processo que a gente chama de santificação. E aí, quando você anda em espírito, o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida e você vai se afastando dessas práticas das obras da carne. Mas a sua carne, ela só vai mudar na ressurreição dos mortos. Então, assim como o homem caiu espiritualmente, depois emocionalmente e, por fim, fisicamente, a restauração também é, primeiro espiritualmente, depois emocionalmente, que é a santificação, é isso. É a gente largar. E, por fim, espiritualmente. Só quando nós morrermos, ressuscitarmos ou formos arrebatados. Então, eu penso o seguinte. A Ayrton, com 80 anos de idade, a minha fraqueza... Porque fruto do Espírito é singular. É um pacote. Mas obras da carne, não. É uma pluralidade. Eu posso não ter desejo nenhum para prostituição e ser um iracundo. Ser um ciumento. Ser um glutão. Então, repare que o que para você... não é um problema, para mim é. E vice-versa. Contudo, no fruto do Espírito, o pacote todo. Tanto você precisa de fidelidade quanto eu. Mansidão quanto eu. Todo mundo. Por isso, o singular é o fruto, embora características diferentes, você não escolhe, você tem que comprar o pacote todo. As obras da carne, não. A sua fraqueza está ali. Ela vem contigo, ou geneticamente, ou adquirida pelo comportamento. Por isso que o texto fala as obras da carne e o fruto do Espírito. Na verdade, o fruto vem de uma mesma árvore. Exatamente. Mesmo indivíduo. Então, é isso aí. Eu ia falar uma coisa. Quando você dá esse depoimento, quando você se converteu, você
já desviava o olhar para não pecar, né, na mente. Aí me chama a atenção o seguinte, eu acho que na conversão vem aquele toque do Espírito Santo na nossa disposição. Eu acho que a partir da disposição, você começa um processo de superação dessas inclinações e até mesmo de domínio dessas inclinações, desde que a sua disposição Sim. contra aquilo ali seja tocada por Deus. Então, se não houver isso na disposição, amigo, não adianta, porque é com essa disposição que você vai ter que contar o tempo todo para desviar o olhar, para desviar o ambiente, para desviar de uma conversa. É o que os teólogos chamam de graça cooperante. A graça que nos atrai e a graça cooperante é a que nos mantém. Ou seja, você vai se socorrer da graça de Deus. Você olha para a tua fraqueza, dobra o joelho, conversa com Deus, pede ajuda a Deus, e Ele vai te ajudando a vencer a sua fragilidade. Por exemplo, a gente está falando porque é o primeiro grau, mas ira, a gente não costuma tratar pessoas ciumentas, doentias. A ira, se você é uma pessoa que se ira por pouco, sempre foi assim, logo quer brigar, quer bater, onde tiver uma confusão, você sendo crente, você tem que sair de perto, porque você não vai resistir à confusão, à pancadaria. Então, quando começar aquela confusão em família, um afrontar o outro e tal, você já sabe que você não consegue segurar e daqui a pouco vai falar um monte de coisa. Né? É a tua fraqueza. Eu sempre digo, olha só, se você tem essa fraqueza, sai de perto. Uma discussão ficou ferrenha. Vira as costas e vai embora. Porque o outro ali vai lidar com aquilo naturalmente. Você não, você vai perder o limite. Aí é o importante do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento. De você conhecer, saber Verdade. das Suas limitações. dos seus limites e tal. Bom, então na sequência, ele fala de ódio, vamos avançar um pouquinho, discórdia, ciúme, ira, falamos um pouco, egoísmo, dissensões, falamos um pouco, facções e invejas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse grupo? Nós pulamos glutonaria e feitiçaria, né? Preste atenção. Pulamos, perdão, Feitiçaria e idolatria. Preste atenção. feitiçaria e idolatria, pode falar aí. Falamos do pecado do sexo, tem a ver com a nossa natureza, tem jeito. E eu acho até que tem a ver com a biologia do homem. O homem tem mais força e o homem ataca. A mulher é mais frágil e ela recebe, até na sua natureza biológica. Por isso que o homem é tentado muito pelo olhar, porque essa natureza é impulsiva. É de caçador, né? Agora, preste atenção. Deus trata a idolatria e a feitiçaria como sinônimos em gravidade. Para Deus é tão horrível você se estar com uma entidade de feitiçaria quanto você ter uma imagem e se prostrar diante dela. É difícil a gente entender, mas é uma afronta a Deus. Romanos, Paulo diz isso. Você transformar a criatura no lugar do Criador. Isso ofende o caráter de Deus. Porque eu penso assim, o que tem uma pessoa ter uma imagenzinha? É verdade. Poxa, tem uma imagem que lembra alguma coisa. Isso não pode ser igual você ter uma entidade. Só que para o caráter de Deus é. Espiritualmente, então, olha, o meu pecado no sexo, agora o meu pecado contra Deus e nessa lista, o meu pecado contra o próximo. Porque ciúme, ira, dissensões é pecado contra o próximo. Aí vem dos relacionamentos. Dos relacionamentos. E aí nós precisamos saber o quê? Se entender nesse relacionamento. Ciúme, eu conheço gente totalmente doente de ciúme. E casamentos acabam por causa disso. Por que você olhou para lá? Você estava olhando. Vamos tratar um pouquinho do ciúme, assim, já que você Talvez puxou nem esse aí. exista, né? Talvez nem Não, exista. eu conheço puxou. gente que não existe. O marido está do lado, uma amiga e tal, chegar. Você estava olhando. O que eu estava olhando? Eu vi você olhar, você estava olhando, aí a pessoa fica assim. Mas é uma doença, está ali. Agora, a gente pode abrir esse leque, né, pastor Ayrton? Porque o ciúme aí, a gente está associando apenas a relacionamentos, que é o foco, mas tem muitas formas de ciúme que se manifestam na vida da gente e que é doentia, é ruim, porque ciúme é uma coisa de possessividade. Sim. É meu, isso me pertence. Eu não divido, eu não reparto, isso é meu, está sob o meu domínio. Então, nesse sentido, as pessoas têm ciúme de De carro. cargo, tem ciúme de
de bens, tem ciúme de status, tem ciúme de uma série de coisas. De amizade. Hein? De amizades. De amizades, né? E essa coisa forte que é muito doentia. O ciúme o ciúme não é zelo. Tem gente que acha que ciúme é zelo, sei lá, confunde. É Mas possessividade. não, ciúme é possessividade. Aquela postura de que aquilo me pertence, está sob o A meu gente percebe, domínio. né, que esses sentimentos, eles saem do equilíbrio, né? Tudo que sai do equilíbrio, porque até você ter zelo, benéfico, bacana, né? Você zelar pela esposa, você zelar pelo esposo, zelar pelo filho, zelar pelos seus bens, zelar pelo seu ministério, isso é bonito. Agora, quando isso sai do equilíbrio, começa aqui a tendência, né, pecaminosa. Aí a carne, né, esse fruto que tanto destrói os nossos sentimentos. É engraçado que o pastor estava falando sobre as nossas fragilidades, né, sobre como que, de repente, o Francisco ele é mais vulnerável numa área, como que o pastor Rômulo, de repente, é mais vulnerável em outra área, eu aqui, de repente, aquilo que para ele, sabe, ele não está nem aí, para mim é algo que eu luto, né, diariamente com isso. Então, é o autoconhecimento, né, a gente olhar para si e perceber aonde está a nossa fragilidade. Reconhecer. Tem gente né? que não pode mexer com dinheiro. E se verdade. se mexer com o dinheiro do outro, É verdade. o cara se perde. Sim, o cara, sabe, e às vezes o cara luta com essa situação. Então, o que a gente precisa é se conhecer, é perceber. Área sexual, eu vou fugir disso, meu irmão. Se eu ficar, eu vou pecar. Né? Não, fiquei namorando até 2 horas da manhã na praia com a minha namorada. Aí não. Aí veio um termo aqui, pastor Saulo, que a gente deu acabou ruim. nem falando. Aí deu ruim, né? A gente acabou nem falando dele. Não existe, né, meu Mas eu irmão? acho que ele se encaixa aí. Talvez, se eu estiver errado, me corrijam. Libertinagem. A impressão que eu tenho é que são concessões que vão sendo feitas, limites que vão sendo ampliados e cada vez mais ampliados, até o ponto que você não vê mais a linha divisória desse gramado. É isso, pastor? Sim. A coisa da libertinagem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando, é como diz o outro, quando não dói mais, é que começa a ficar perigoso. A libertinagem é meio que o avanço desses processos e concessões que a gente vai dando e que vai cada vez doendo menos, pesando menos, nos importando menos, até que você está envolvido naquela prática sem nenhum tipo de dor na consciência. Eu costumo Se torna dizer normal, que né? o pior estágio que um homem pode chegar é quando ele concilia de maneira harmônica o santo e o profano. Quando ele consegue conviver com essas duas realidades absolutamente opostas. Ele está longe de de Deus e maneira harmoniosa, nem percebeu ainda, né? de maneira de boa, esse é o pior estágio. Porque o caminho de arrependimento para esse indivíduo é praticamente, né, só se for por uma ação de Deus muito, porque vai ficando cauterizado. Eu estava lendo o pastor Rômulo, desculpa aí É isso mesmo? entrar aí, não sei nem se você estava perguntando direto para ele, Não. mas Aberto. eu estava lendo essa semana sobre Sansão. Eu estou querendo pregar sobre Juízes, sobre Sansão domingo. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso, porque ele era um nazireu, tinha uma promessa de Deus, né? O camarada, uma força excomunal, mas ele era nazireu, ele não podia se contaminar, né? Tocar em morto. Tocar em Tocar em morto. morto. E ele começou, né? O leão estava lá morto, aí viu o favo de mel, melzinho, né? Aí foi lá no mel. Aí tinha uma prostituta lá, Filistéia, ele foi lá na prostituta. Aí daqui a pouco outra situação. Daqui a pouco, diz o texto lá, que chegou um momento em que o Espírito de Deus não estava mais
E ele não se deu conta E ele disso. não se deu conta disso. Quando A ele fra- buscou a força que achou que ainda tinha. Que ainda não tinha. mais. Não, eu venço eles mais uma vez. Quando o meu inimigo vier, eu vou vencer com a minha própria força. Com a minha própria força. Entendeu? Em nenhum momento ele falou assim, Deus vai me ajudar nessa guerra, nessa batalha. E aí, meu amigo, acontece isso. Você começa a abrir concessões. Quando você percebe, o Espírito de Deus já não está mais com problema. você e você já não tem mais força para lutar contra a carne. O problema, E nem noção da gravidade do que você está prestes a cometer. Perde. em Deus, estou falando ao cristão, né? Não estou falando nem no Antigo Testamento, que o Espírito Santo não tinha sido derramado. A Bíblia diz que Cristo nos libertou. Né? Paulo diz, libertos do pecado. O cristão, por ser liberto, ele, mais do que o não cristão, que ainda está debaixo de um jugo da sua natureza, o cristão é liberto. Por ser liberto, ele faz escolhas. O outro é carregado pela sua natureza. O cristão não, ele pode escolher não pecar. O Espírito de Deus está agindo nele, ele vigiar e lutar. Aqui, ó, só para corroborar o que você está falando, voltando um pouquinho no verso 13, Paulo diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Sim. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros. pelo Exatamente. Porque, que é o assunto do capítulo, eles voltaram à prática religiosa e agora, não, vocês foram libertos, não volte para lá, não. Mas também não é porque vocês são libertos que vocês vão para a libertinagem, para dar ocasião. Porque a liberdade que vai para a carne é libertinagem. Eu tenho que me manter nessa liberdade para não pecar. Paulo faz essas Boa lições. essa, hein, gente? Anota aí. A liberdade Repete, que repete. vai para a carne é É libertinagem. libertinagem. E Paulo, aos Romanos, ele diz o quê? Ele vai dizer, então, já que foi a graça que me salvou, eu vou pecar mais para que tenha mais graça? Tem uma lógica, o raciocínio do indivíduo, né? Tá, eu estava em pecado, e a graça veio e me salvou. Então, se eu pecar mais graça eu vou ter. Aí Paulo dá uma paulada e não, é exatamente o disso. contrário. A graça te faz não pecar. Não é, a graça te ajuda a não pecar. Essa decisão de, ouvindo o Espírito de Deus, de lutar e caminhar é nossa. Mas a condição de nos ajudar a não fazer, só Deus. Só Deus pode me ajudar a não cair na minha fraqueza. Agora, a atitude de querer não cair é minha. A disposição. A disposição é minha. É isso que a gente está falando aqui. Isso aí. No fim aqui, o último grupo, ele fala de embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, mesmo aquilo que possa não ter sido citado, mas coisas semelhantes, está subentendido que, da mesma forma, não herdarão o reino de Deus. Né? E essa frase, não herdarão. Quer dizer, ainda que tenha discussão teológica para todo lado, mas só não tem que fazer a gente se preocupar. Concorda? Não herdarão. Eu sou crente, aceitei Jesus há 20 anos, Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. Amém. Mas eu estou com uma tendência em alguma coisa aí, qualquer coisa. Prostituição, idolatria. Aí eu tenho que olhar para esse versículo e dizer assim, rapaz, eu vou correr o risco de perder o que em Cristo eu ganhei? Eu preguei em Caxias esse dia, né? E Romanos 8 eu falei, aquele que está em Cristo não é quem esteve e nem quem estará. É quem está. Então quem esteve voltou a estar perdido. 2 de Pedro diz isso. E quem estará tem que se converter, porque está salvo no ato. Só tem espaço aí para uma condição, um presente. Então, para mim é claro na caminhada cristã, vai ser uma vida de vigilância. Você estava falando, eu tenho um irmão, Luiz da Claudinha, lá de Campo Grande. Sim. O Luiz bebia muito, sambista, essas coisas todas. O Luiz, ele brinca, ele não gosta nem de cheiro de suco de uva. Não gosta. Não é? É. Não gosta. Porque aquilo entendeu? Para ele. Então, Remete, talvez, a uma lembrança. uma lembrança. Bebia, ficava jogado, bêbado. E a gente aqui tem muito essa cultura da bebida. E que cara precioso é o Luiz, né? Sim. Falando nele, né? E ele vigia Tomara que mesmo. ele esteja assistindo a gente. Ele vigia mesmo com esse negócio de bebida, se mantém longe. E ele, por quê? Porque foi uma grande luta com ele a questão da bebida. E no Rio de Janeiro, especialmente, eu acho que nós temos esse problema desde novo. Quem não é cristão tem problema com bebida. Hoje, inclusive, as meninas estão bebendo, parece mais que os rapazes. Agora tu vê, né, pastor Ayrton,
que ele está escrevendo aqui para a igreja, né? Para a Ele igreja. está escrevendo para a igreja e ele está falando aqui de embriaguez e de orgias, meu. Sim. Entendeu? Então, a gente olha para o contexto da igreja, não só brasileira, né? Mas nós estamos no nosso mundo, nossa cultura, né? E hoje eu ando um pouco preocupado com essas questões. Porque eu vou em algumas festas, eu vou em alguns casamentos. E... O que a gente percebe é um assunto. eu A sei. gente sabe que aí com É. os espinhos, mas a gente precisa também ter alguns posicionamentos interessantes sobre isso. Porque o que a gente percebe, pastor Saulo, são concessões que vão sendo Concessões. ampliadas. E pessoas que nessa vieram área, do mundo libertas, ampliadas. ou lutando porque foi viciado em álcool, e a gente, dentro da igreja, de repente, abre um espaço para um camarada desse que se converteu, que está lutando contra, né? Foi liberto do alcoolismo, e de repente chega dentro da igreja e Se depara Se com depara- uma prática comum nessa área. Então- Agora, com certeza, esses assuntos que a gente comentou, com certeza, fazem parte da realidade e das lutas de muitas pessoas que estão assistindo a gente, né? Por que não dizer até da gente mesmo, que luta com o olhar, que luta com a maldade na cabeça, que luta com essas coisas, né? Eu acho que é importante dizer para os nossos queridos que assistem que não tem anjos aqui, tem homens transformados pelo Espírito Santo e que também lutam para se manterem distantes desses limites aí, né? Distantes dessas práticas, enfim. Então, a gente também entende que existe uma outra realidade, que não é uma utopia, é uma realidade que pode, sim, ser vivida por todo aquele que se aproxima de Deus, que quer viver com Deus e quer buscar santidade, pode viver essa realidade, que é uma vida no Espírito Santo. Só que eu quero propor a vocês uma coisa, vocês não vão me negar. Nós queremos trabalhar fruto do Espírito no próximo podcast. É bom. Tá bom. Hoje nós vamos ficar com obra da carne. E vamos orar por essas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Quem sabe algumas delas, pastores, Francisco, Saulo e Ayrton, até dizendo assim, quer saber? Eu não sirvo para ser crente. Porque eu não consigo desviar o olhar. Eu não consigo parar de pensar. Eu não consigo não cobiçar. Eu não consigo. Então, acho que isso não é para mim. Estou na igreja há X tempo, acho que isso não é para mim. Pode ser que haja alguém pensando isso, né? Pode ser que haja alguém lutando e no limite da consumação de um ato desse, que vai destruir com a família, vai destruir com o casamento, vai destruir com o ministério, vai destruir com a moral do sujeito, com a credibilidade que você leva uma vida inteira para construir. E basta você dar uma vacilada dessa que rui tudo. É possível que a nossa audiência, nesse momento, seja uma audiência envolvida com tudo isso aqui e outras coisas mais, né? Então, nós queremos que fique claro para essas pessoas que em Deus, em Cristo e com a ação do Espírito Santo é possível viver uma vida diante do Senhor. E nós vamos falar isso no próximo podcast. Combinado, pastor Saulo? Combinado. Combinado, reverendo Francisco? Combinado. Combinado? Combinado. Então, na edição seguinte a essa, vai ser fruto do Espírito. E a gente vai falar sobre cada um deles. E nós gostaríamos de deixar uma palavra para você que está assistindo aqui o nosso podcast, exatamente nesse sentido. Você está lutando, continue lutando, meu irmão. Existem estratégias, né? A gente acabou nem falando muito, mas na próxima a gente fala, no próximo programa, na outra semana, algumas estratégias que precisam fazer parte da nossa vida para que tem a ver com nossas iniciativas, com nossos posicionamentos, para a gente poder viver no Espírito e não cumprir essas obras da carne.
Então, existe uma parte que é você que tem que fazer, que sou eu que tenho que fazer e que Deus não vai fazer por nós. Mas não desista de lutar, não desista da tua vida espiritual, não desista de servir a Deus a despeito das suas mazelas, das suas dificuldades e das suas fraquezas. Não é isso, pastor Saulo? Uma palavrinha rápida aí. É verdade. O pessoal que está assistindo a gente. É verdade. De tudo isso que nós conversamos aqui, que nós falamos de iniciativa, mas acompanhada de presença de Deus. Então, é isso. Nós precisamos tomar algumas decisões, sim, temos que tomar, mas sem abrir mão da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém. Amém. Pastor Francisco. Só rapidamente para entender que esse conglomerado de palavras que tem lá no capítulo 5 do texto que nós lemos, do versículo 16 ao 18, quando ele fala das obras da carne, são muitas coisas. É uma variação muito grande de coisas. Né? E que nos leva a um grau de responsabilidade também, a quem nos ouve, né, de andar nessa prática, de não praticar as obras da carne. Né? Então, a minha palavra tem sido difícil, você tem andado com dificuldade, né, em alguma área, mas não desista. Não desista, clame ao Senhor, porque Ele vai sustentar nessa caminhada. Sabe aquela quando o texto diz que Davi lutava contra um urso, contra um leão? Hoje nós não temos esse tipo de luta, mas há o nosso leão para ser derrotado todos os dias, o nosso urso para ser derrotado. Aquele passar o rio para Josué, que era uma dificuldade, é a nossa tarefa, de uma forma geral, como um todo, para os dias de hoje, quando se levanta através das sugestões, daquilo que o inimigo tenta trazer para ludibriar a nossa mente. Amém. Bom, eu creio que o segredo da nossa vitória, primeiro, é o sangue de Jesus, que nos perdoa. E segundo, o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar, nos conduzir. Então, embora, olhando para a nossa natureza, vejamos a dificuldade de vencer, quando olhamos para o poder de Deus, amém, nós vemos a possibilidade de vencer. Amém. Porque o Espírito de Deus nos ajudará em nossas fraquezas. Então, encha-se do Espírito, busca a Deus, amém, que você vai conseguir a vitória. Amém. Bom, gente, então hoje foi Obras da Carne. Na próxima semana, Fruto do Espírito. Nós vamos aprender e isso vai edificar a nossa vida. Vamos orar pelo pessoal? Amém. Pai querido, louvamos o Teu nome por esse momento e pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa, sim, que acompanhou esse programa nesta ocasião. Fica conosco, nos ajuda, amém, a vencer essas dificuldades e caminharmos na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Compartilhe esse programa, viu, gente?